Ok, Daniel, capítulo 4, diz assim esse texto. Eu quero ler com vocês esse texto, é um texto longo, mas eu gostaria de contar com a sua compreensão quanto a essa leitura. Diz assim esse texto. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitem em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. E tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, no qual o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. E eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era visto até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos, e debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e que lhe seja coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. E essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. E isto eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe perguntou o rei e disse: Beltesazar, não se perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, e debaixo da qual os animais do campo achavam sombras, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto aos que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho, a sua porção seja com os animais do campo, até que passem por ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como bois, serás molhado do orvalho do céu,
Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a ceipa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer como erva como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifique o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os teus caminhos justos, e o poder humilhar aos que andam na soberba. Que Deus nos dê a graça de aprender sobre esse texto. Esse texto aqui é a persistência da graça. Para que você entenda isso, aqui é a graça de Deus em busca do pecador. Esse texto aqui é Deus agindo para alcançar o pecador. E o texto aqui mostra a graça de Deus que persegue Nabucodonosor de diversas maneiras. Mas em cada etapa, você vê a loucura de Nabucodonosor resistindo à graça de Deus. Sabe, uma das maiores evidências da graça de Deus não é apenas o que ele faz por nós, mas como ele cerca as nossas vidas de oportunidade para ouvi-lo, para conhecê-lo. Sabe, Deus não costuma agir de forma repentina. Antes da disciplina, vem as advertências, vem o juízo, vem os avisos. Antes da quebra, vem os chamados ao arrependimento. Sabe, ao longo da vida, Deus coloca na sua vida, no seu caminho, pessoas para falar com você. Deus coloca um amigo, Deus coloca uma família, Deus coloca um cônjuge, Deus coloca um colega de trabalho, Deus coloca uma mensagem, Deus coloca um estudo, Deus coloca circunstâncias inesperadas, e muitas vezes Deus está falando. Mas nós, muitas vezes, estamos tão preocupados com as nossas coisas, com os nossos objetivos, com os nossos propósitos, que muitas vezes não ouvimos Deus falar. Quantas vezes Deus alertou você de um caminho errado? Quantas vezes Deus despertou você de uma direção errada? Quantos sermões que a gente senta nesse banco e a gente diz assim: parece que o pastor falou para mim, e você não entendeu? Você quer o quê? Quer que Deus desenhe? Quantas vezes Deus usou situações, crises e até decepções para chamar sua atenção?
e você não viu. Isso não acontece por acaso. Isso é graça de Deus. É um Deus em busca. É um Deus em busca. O problema é o nosso orgulho. O problema é o nosso orgulho que continua resistindo ao que Deus está falando. Resistindo ao que Deus está falando. Nós muitas vezes gostamos de ouvir aquilo que confirma os nossos desejos, mas muitas vezes resistimos quando a vontade de Deus nos confronta, quando a vontade de Deus encontra aquilo que a gente deseja. Sabe, como a gente tem uma capacidade de ignorar a voz de Deus? Quantas vezes você ignorou? Quantas vezes você viu a mensagem, ouviu a mensagem, recebeu a mensagem e resiste ainda? Nabucodonosor é um retrato claro disso. Deus cercou Nabucodonosor de todas as coisas, de todas as formas. Deus levou jovens para conviver com Nabucodonosor, jovens que pudessem expressar, falar, transmitir, comunicar. Deus usou. Nabucodonosor viu a fidelidade de Daniel. Nabucodonosor viu a coragem dos 3 jovens ali diante da fornalha que não se sucumbiu. Nabucodonosor viu as declarações que aqueles 3 jovens falaram sobre Deus. Ele recebeu, Deus o incomodou em sonhos, Deus provocou Nabucodonosor através dos sonhos. Ele viu Daniel interpretar esses sonhos. Deus estava falando de muitas maneiras, mas Nabucodonosor só ouvia a si mesmo. Quantos aqui nessa noite que têm ouvido, recebido, mas só é capaz de ouvir a si mesmo? Até que chega o ápice, e aí Deus faz algo tremendo, mas ainda assim é graça de Deus. Para quem não conhece, né, Cleito? Para quem não conhece a história de Daniel, rapidamente aqui, Daniel, um jovem de aproximadamente, nesse texto aqui ele já está bem avançado em idade. Ele foi tirado da sua terra com mais alguns nobres, e ele foi levado para a corte de Nabucodonosor, que era o rei babilônico, rei caldeu, que venceu Judá, dominou Judá, e levou grande parte do povo cativo, principalmente os nobres. E Daniel fazia parte desses nobres. Ele agora é cativo na Babilônia, ele foi instruído em toda a sabedoria, fez a faculdade da Babilônia, conheceu a cultura, se tornou um homem, mas você vai ver que a todo momento, esse Daniel, ele não se envolveu, ele não deixou ser, não perdeu a sua identidade, o seu Deus. Se você observar, você vai ver que tem sempre aqui dizendo aqui, Beltesazar, Daniel que se chamava Beltesazar, Daniel que se chamava Beltesazar. Por quê? Porque a troca de nome também era a intenção da Babilônia de mudar a identidade de Daniel, certo? E esse capítulo 4, por incrível que pareça, não foi escrito por Daniel. Esse capítulo foi escrito por quem? Quem? Nabucodonosor. Esse capítulo 4 é o testemunho dele. Ele fala lá no início do capítulo, ele deixa claro no início, ele diz assim, olha, eu, Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidas os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Esse capítulo 4 é um testemunho de um homem. É um testemunho de um homem onde ele mostra ali o relato de como Deus o buscou e de como ele resistiu, de como Deus fazia e ele mantinha-se cada vez mais orgulhoso, arrogante e ensimesmado. E como Deus foi gradativamente derrubando coisas, até o momento que Deus o buscou e ele se quebrou, e ele foi liberto e ele se converteu. Então, o capítulo 4 começa com o rei convertido olhando para trás e reconhecendo o que Deus fez na história dele. E aqui é um testemunho de como ele relata, como a graça persistiu na vida dele, como Deus agiu para buscar a vida de Nabucodonosor. Talvez seja isso que você precisa ouvir hoje, para entender que talvez Deus esteja buscando você e você resistindo ao que ele está fazendo.
primeira coisa que Nabucodonosor, que a gente mostra a graça nesse texto, é do versículo 4 em diante. Ele mostra que Nabucodonosor estava... Olha só como, muitas vezes, a gente viveu uma vida financeiramente equilibrada, uma vida onde nós temos sucesso, temos ali, pá, 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 pá. A gente chega e diz assim, olha o que o texto diz, versículo 4 diz assim, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Está aqui o cara, no auge da vida, poderoso, rico, bem-sucedido, um conquistador, um homem temido, um homem admirado, um homem impressionante. Mas, de repente, aquele homem tem um sonho. O sonho aqui, sabe o que é? É a graça de Deus buscando aquele homem. Ei, deixa eu dar uma ressalva aqui, vamos abrir um parênteses aqui. Para de ficar buscando isso em sonho. Daniel, a história de Nabucodonosor é a história de Nabucodonosor. Não vem com essa coisa, porque amanhã, pastor, eu tive um sonho. Não sou Daniel. Não vou ficar interpretando sonho. Para com esse negócio de ficar buscando sonho. A história de Nabucodonosor é a história de Nabucodonosor, não é a sua, não. A sua história é diferente. Então, para esse negócio de ficar olhando para sonho e buscar sonho. Então, resolvido isso, vamos continuar a história. O que aconteceu? Deus está interrompendo a falsa paz, a falsa segurança. Quantos de nós aqui, que está com a carreira bem-sucedida, a conta está no azul, tudo arrumadinho, e aí está vivendo em paz? Será que é paz? Será que verdadeiramente você encontrou propósito na sua vida? As contas estão resolvidas? Sucesso? Bem-sucedido? Você acha que está resolvido? Deus chega para Nabucodonosor e diz assim, não, você ainda não encontrou. Você não sabe o que é a vida. E Deus incomoda ele com sonho. Deus interrompe a sua paz. Deus o alerta. E aí Deus está confrontando Nabucodonosor. Aquele homem que estava feliz, sossegado, passeando pelo palácio, a despeito do solene aviso de Deus. Nabucodonosor, se você soubesse que com seu sucesso, com seu dinheiro, se você soubesse o risco de você morrer sem Cristo, aonde você ia parar? Você ficaria desesperado se você tivesse a percepção de que uma pessoa morresse sem Cristo, o destino dela é terrível. É terrível. Se você pudesse perceber o perigo que se encontra a sua alma, você cairia com o rosto em terra. Você gritaria por socorro. E o que esse texto mostra que Deus está buscando Nabucodonosor. E aquele sonho é a graça de Deus. E naquele sonho ele sonha e fica impressionado com o sonho, chama todos os seus sábios ali para conversar com ele, diz assim, me interpreta esse sonho. E ninguém interpreta. E aí Daniel chega, ele chama Daniel, eu sei que você sabe, Daniel. E Daniel fica impactado, porque fica com medo. Diante da revelação daquele sonho, Daniel percebe que a revelação do sonho é contra Nabucodonosor. E ele tem que falar a verdade para Nabucodonosor. E naquele momento, então, ao invés dele... Tanto é que ele fica temeroso e Nabucodonosor fala. Pode falar, Daniel. Fala o que tem que falar. Fala logo, Beltesazar, o que você tem que falar. E aí ele começa a falar. E aí ele começa a expor. Aquele homem que estava rico, realizado, todos os aspectos, não percebeu que a sua vida estava caminhando para a ruína. Sabe, a loucura do homem é acreditar que prosperidade significa aprovação divina. A loucura do homem é acreditar que sucesso significa segurança de vida. A loucura do homem é acreditar que ele pode viver sem Deus. A grande loucura do rei não era a sua futura insanidade, mas era pensar que ele estava bem sem Deus. E isso é a marca de muitos aqui, que acham que estão bem sem Deus, que vivem bem sem Deus. Você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter todas as coisas que Nabucodonosor teve, mas ainda assim, você não sabe o mal que paira sobre o seu coração e sobre a vida, sobre o destino da sua alma. Mas Deus busca. Deus busca. O sonho é busca de Deus. O sonho é um alerta de Deus. Essa mensagem é um alerta de Deus para você. Essa mensagem é um alerta para a sua vida.
Então, a primeira coisa que a gente observa é o alerta de Deus que vem através do sonho. Quantas pessoas que estão exatamente assim, sossegadas, conta tranquila, sem problema de saúde, sem problema financeiro, prósperas, realizadas, mas espiritualmente mortas. Talvez seja o seu caso nessa noite. Segunda coisa, acerca da persistência da graça. A graça chama ao arrependimento. Daniel vira para ele e diz assim: meu rei, meu rei. Essa palavra é contra o Senhor. Essa árvore que cresceu assim, foi o Senhor. Porque Deus fez, o Senhor prosperou, o Senhor se tornou, o seu reino sustenta, alimenta, todas as ações acabam se abrigando debaixo do Senhor, meu rei. Ele mostra isso. Ele mostra que todas as nações, e ele tinha poder e domínio sobre isso. Mas quando ele termina essa conversa de revelar o sonho, ele chega no versículo 27 e ele diz uma coisa. Olha o que ele diz no versículo 27. Portanto é o quê? Uma conjunção de? É uma conjunção de? Conclusão. Portanto, depois dele ter revelado o sonho, ele diz: portanto, meu rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados. Ou seja, o que Daniel está dizendo assim: meu rei, arruma a sua vida, corrige os seus pecados, se arrependa dos seus erros, das suas iniquidades, use de misericórdia para com os outros. Por quê, meu rei? Quem sabe? Olha que ele não está garantindo que o rei obteria perdão. Ele não está garantindo que o rei seria perdoado. Ele não está garantindo que o rei receberia misericórdia. Mas ele diz: quem sabe se prolongue a sua tranquilidade. Meus queridos, o juízo ainda não tinha caído. A porta ainda estava aberta, há tempo para voltar. Aqui ele esboça a paciência. Daniel traz uma palavra de exortação. A graça é o chamado de Deus para correção. O que ele está fazendo aqui é chamando o rei ao arrependimento. Quantos aqui que precisam ser tratados em algumas coisas e que não trata? Quantos aqui que sabem que precisam corrigir coisas na sua vida? E Deus está tendo a paciência de dizer: corrige. Daniel está fazendo o processo de chamar ao arrependimento. Daniel está exortando o rei, advertindo o rei. Mas, ao invés de abraçar a graça do chamado ao arrependimento, o rei ignora a voz de Deus. O texto diz que passou um ano, 12 meses o rei ignorou, não levou em consideração o sonho, não levou em consideração a interpretação, não levou em consideração a exortação de Daniel. Ele brincou com as coisas. E quantos de nós, muitas vezes, que Deus adverte, Deus mostra, Deus chama ao arrependimento, a graça dele mostrando: corrige isso na sua vida, corrige isso na criação dos seus filhos, corrige isso no seu casamento, corrige, e a gente vai protelando, até uma hora que a coisa desanda. Mas isso é graça. É Deus chamando, Deus falando. Corrija, ajuste. Um ano inteiro, Deus espera, Deus suporta, Deus dá oportunidade. Quantos aqui que tem mais de ano que Deus está esperando? Quantos aqui Deus corrige? Quantos aqui Deus está dizendo: olha, coloque isso em ordem, olha, arrepende-se dos seus pecados? Quantos aqui Deus espera? Quantos aqui Deus suporta? Quantos aqui Deus está dando oportunidade? A loucura desse homem é que ele ouve, ele entende, mas não muda. Não muda. Quantos daqui, nessa noite, que ouve, entende,
compreende, mas não muda. A mesma postura de sempre, a mesma atitude de sempre. Conhecimento sem arrependimento é nada. Convicção sem transformação é nada. Não adianta eu ter convicção se isso não muda a minha vida, se isso não tranca a minha língua para ficar falando mal dos outros, falando pelas costas. Meu querido, não adianta eu saber as coisas se eu não me submeto. Isso serve de juízo sobre mim. Quantos de nós aqui, nessa noite, estão adiando, estão empurrando com a barriga a resposta que devia dar a Deus? Há pessoas que estão ouvindo a mensagem há anos, sabem o que Deus quer, sabem onde Deus precisa mudar, mas continua dizendo, depois. A graça de Deus se manifesta quando Deus nos chama ao arrependimento. Deus está usando Daniel para chamar o rei ao arrependimento. E ele está dizendo que Deus o chamou. É ele que está relatando. Ele está dizendo, foi Deus, foi Daniel me falou, arrepende-se dos seus pecados, trata isso. Ele está dizendo, foi Daniel falou isso comigo, mas eu não levei em consideração. Não levei. Terceira coisa que o texto mostra para a gente. Depois de todo esse tempo, olha o que acontece. No versículo 28, quando acontece, o que acontece? Depois de 12 meses, Daniel, ou o rei Nabucodonosor, depois de receber teu sonho, depois de receber a exortação de Daniel, e é ele confessando, aí ele levantou um dia no palácio, olhando para o palácio e dizendo assim, rapaz, essa é a grande Babilônia. Olha o que o texto diz. Ele diz bem assim, ó. O texto diz assim, depois de 12 meses passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia onde edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Sabe, uma das coisas que a graça faz, é revelar o nosso coração. Sabe por quê? A gente sempre acha que a gente é bom. A gente sempre acha que a gente é melhor do que os outros. A gente sempre julga os outros, mas a gente sempre acha que o nosso coração é bom. Um dia desse, minha esposa estava me contando a experiência de uma pessoa, e a pessoa falando assim sobre, eu que aceito tudo e tudo. A pessoa falou assim, não, menina, como é que você fala um negócio desse que é seu coração? Seu coração não é bom, não. Não, meu coração é bom. Aí ela falou, bom o quê? Bom o quê? Só que nós não achamos que o nosso coração é ruim. Nós sempre achamos que nós somos bons. O que acontece nesse versículo 30 e 31? Sabe o que acontece? Aqui Nabucodonosor expressa por que ele fazia todas as coisas. Ele queria a glória para ele. Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei, com meu grande poder. Aqui nós vemos o coração de Nabucodonosor sendo exposto. Ou seja, ele está dizendo, ele não diz, olha o que Deus fez. Ele diz, olha o que eu fiz. Queridos, ele era a causa, ele era o meio, ele era a finalidade de tudo que acontecia em seu reino. Quantos de gente aqui, quantos crentes aqui, que acham que as coisas acontecem por você, a sua função, por sua causa. Você acha que a sua família, por sua causa. Você acha que você, por você. Quantos de nós acham que é o centro, que as coisas acontecem por causa de você? Como se você fosse a causa inicial e a causa final de todas as coisas. E o que o texto mostra é exatamente isso. Assim pensava Nabucodonosor. Ele achava que tudo girava em torno da sua realeza espiritual. Um homem profundamente soberbo.
E se há uma coisa que a Bíblia diz é que a soberba precede a ruína. A autoexaltação torna o homem cego, tolo e endurecido. E aí o que acontece? Quantos de nós aqui precisam ser? Qual é o papel da graça aqui? É revelar seu coração. O que Deus está fazendo com Nabucodonosor aqui, ele percebeu isso. Ele percebeu que tudo que ele fazia, ele procurava glória para si. E aqui a essência da loucura desse homem é que ele desejava receber a glória que pertence a Deus. E como isso acontece? Quando eu começo a fazer as coisas para ser reconhecido, quando eu busco as coisas para receber aplausos, quando eu faço as coisas para mostrar para os outros que eu sou grande, que eu sou aquilo, que eu sou isso. Quantas vezes a gente fica chateado, quantas vezes a gente fica com raiva quando as pessoas não nos reconhecem, quando não há reconhecimento, sabe? Por que você está chateado porque você não recebeu reconhecimento? Sabe por quê? Porque você quer a glória para si. Você quer a glória para si. Então a graça, o papel da graça, a graça que persiste, é em revelar o coração dele. E é ele dizendo, eu buscava a glória para mim. Eu buscava reconhecimento para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Se ninguém soubesse o que você faz, você continuaria fazendo? Se ninguém te elogiasse, você permaneceria obedecendo? E se ninguém reconhecesse o seu trabalho, você se satisfaria nisso? Sabe, queridos, essas perguntas revelam quem está centrado no trono do coração. O orgulho de Nabucodonosor não começou quando ele pronunciou essas palavras. Não. Aquela frase só revelou algo que já estava governando o seu interior. Havia muito tempo. Ele queria era a glória para si. Quantos de nós aqui querem reconhecimento? Querem as coisas para si, mas não querem nada para que Deus seja honrado e glorificado. Queridos, toda vez que nós colocamos o nosso valor, toda vez que nós colocamos a nossa identidade na posição, nos recursos, nas conquistas, no ministério, nós estamos repetindo o erro de Nabucodonosor. Eu estou colocando o meu valor, buscando a minha identidade fora de Deus. E não quero dar glória a Deus, eu quero dar glória à minha pessoa. Uma das coisas mais comuns na igreja é que quando você não cumprimenta, não abraça, não chega aqui para alguém, parabeniza pelo trabalho da pessoa, essa pessoa sai dizendo assim, ninguém valoriza o que eu faço, ninguém reconhece o que eu faço. Aí serve uma pergunta, você está fazendo para quem? Para a glória de Deus ou para a sua glória? E a última coisa, não, desculpe, a penúltima. Só mais um. Paciência comigo. Só mais um. A graça, ela, além de revelar o coração, essa graça de Deus, ela humilha. Ela faz aquilo que nós não gostamos. O texto diz que ele se torna semelhante ao animal. O texto diz que Nabucodonosor, ele começou a comer e a pastar como animal. Aqui, o termo que se usa para isso é licantropia, que na psiquiatria é quando a mente começa a achar, é o que a gente está vendo hoje em dia aí, né? Muita gente se achando animal e tudo, só que o caso de Nabucodonosor é um estado de loucura. Então ele começa a viver como animal mesmo. Ele começa a pastar, ele começa a viver como animal. E ele é afastado, ele é expulso do palácio e ele vive vivendo como animal. E um período, sabe qual foi o período que ele fez isso aí? 7 anos. 7 anos Nabucodonosor fez isso.
habita nos campos, perde a razão, vive inconsciente. A pergunta é, por que Deus fez isso com Nabucodonosor? O texto deixa claro. Deus tinha planejado essa experiência como uma disciplina especial na vida de Nabucodonosor. Era um aprendizado. O seu propósito era especial. E nas palavras de Daniel, versículo 25, ele diz: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus e o dá a quem quer. E aí a gente tem aquelas famosas frases. Nabucodonosor é aquele homem que precisa aprender pela é necessário. Você quer aprender pela dor? O que você quer aprender? O texto mostra que nós podemos aprender. Olha o percurso da graça. Olha a história de como a graça de Deus foi o tempo todo buscando Nabucodonosor, mas chegou um tempo em que foi necessário que houvesse esse processo de disciplina, para que ele fosse colocado num certo nível, fosse abaixado, rebaixado, e olhasse para isso e percebesse que sem Deus, sem a graça de Deus, nós mergulhamos numa descendente terrível. Nabucodonosor ignorou. No capítulo 2, ele ignorou os milagres do capítulo 2. Ele ignorou a fornalha do capítulo 3. Ele ignorou o sonho no capítulo 4. E agora ele experimenta a disciplina. Às vezes Deus quer quebrar aquilo que se tornou nosso ídolo. O homem poderoso vivendo como um animal. Olha que coisa, olha que humilhação. O grande, o todo-poderoso, expulso do seu palácio, pastando como animal, vivendo ao relento. Olha que imagem! Mas o texto mostra que ele faz isso não porque nos odeia. Ele faz isso porque é necessário. Porque se não fizer isso, a gente não percebe o quão orgulhoso, o quão soberbo, o quão difíceis nós somos. E Deus faz isso com ele. E o mais impressionante é que essa graça que humilha, não é uma graça que humilha no sentido de desprezo, de destruição. É uma graça que ama, que precisa exercer isso para que haja um processo de correção na vida. Quantos de nós aqui que muitas vezes olham para as disciplinas de Deus como se fosse algo para destruição e não percebe que Deus está tratando coisas no fundo do nosso coração? Queridos, a disciplina é a continuação da graça. Deus faz isso porque ama você. E a última coisa que eu quero deixar aqui, olha só o que acontece. Do versículo 34 ao 37, olha que coisa interessante. Quando você chega nesse versículo, mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e tornou a vir o entendimento. A graça é a graça que busca, é a graça que chama arrependimento, é a graça que humilha, mas é a graça que liberta. Olha que coisa, o entendimento não veio porque ele reconheceu, o entendimento não veio porque ele achava que... Não! O entendimento veio quando Deus quis, o entendimento veio quando Deus tocou no coração dele, o entendimento veio quando Deus agiu na vida de Nabucodonosor, e nesse processo, quando Deus toca, o entendimento volta à mente do louco. O cara que estava completamente perdido, vivendo como animal, fora da sua casa, pastando como animal, de repente a graça de Deus toca nele, o entendimento volta, ele compreende a situação dele e a vida dele é toda transformada. Foi a graça que libertou da dureza do coração, quando lhe deu um novo coração. Foi a graça que o libertou da loucura da sua inconsciência para a consciência. A sua resposta só foi possível porque Deus libertou ele dele mesmo. Levantei os meus olhos aos céus. Sabe,
Você não é capaz de lutar contra você. Você não é capaz de lutar, vencer os seus pecados. Você não é capaz de vencer os seus desafios. Você não é capaz de se libertar. Só a graça de Deus te liberta. Por que eu não consigo mudar? Só a graça que muda. Só a graça lhe capacita. Só a graça lhe proporciona isso. Quem traz a consciência Nabucodonosor é Deus. E nós só experimentamos a regeneração quando Ele faz isso em nós. Muita gente diz assim, eu aceitei Jesus. Você só responde, eu aceitei, porque Jesus tocou no seu coração. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E aí o que acontece? Como é que esse homem termina essa história? O texto diz, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a minha dignidade do meu reino. Uma das coisas que a gente observa nesse texto é o seguinte, que provavelmente Nabucodonosor era um homem amado pelos seus súditos, pela casa real, porque o pessoal esperou 7 anos. 7 anos cuidando de um louco, 7 anos observando, e o texto diz que quando ele volta à consciência, ele é restaurado à dignidade, à majestade, ele é trazido de volta, não é ele que é, ele é trazido de volta, ele é colocado de volta no palácio. E aí ele entende. Por quê? Quem estabelece reis é Deus. Deus é o Deus que coloca reis e tira reis. Deus é o Deus que governa todas as coisas. Olha a declaração de Nabucodonosor. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes e fui restabelecido. Não eu restabeleci, não eu voltei, não, fui restabelecido. Olha a linguagem, o que antes ele dizia, a minha Babilônia, que eu construí com minha grandeza, com meu poder, agora ele reconhece que foi feito por ele, que ele foi colocado, ou seja, não é ele a fonte, não é ele a causa, mas ele sofre o resultado da ação. E olha que coisa maravilhosa. Agora eu louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e o poder humilhar aos que andam na soberba. Qual é a declaração dele? Encerra. Ele reconhece. Eu fui arrogante, eu fui soberbo, eu queria minha glória. Tudo que eu experimentei foi Deus transformando a minha vida. Ele reconhece que Deus vive para sempre. Ele reconhece que Deus tem domínio sobre tudo. É aquele que controla de geração em geração, seu domínio é eterno. Sua presença, ele diz, Deus faz conforme a sua vontade, do jeito que ele quer, e ninguém pode dizer que ele vença. Ele é que faz, ele é que estabelece. Ele que faz sua justiça. Meus queridos, e o que a gente aprende com isso? O homem que queria governar tudo, finalmente reconhece quem governa tudo. Você reconhece quem governa tudo? Aqui é a vitória da graça. A graça venceu. A graça buscou. A graça chamou arrependimento. A graça humilhou. A graça quebrou. A graça libertou. E a graça transformou. O rebelde, o orgulhoso, se tornou adorador. O rei se tornou servo. Mas o que essa história aponta? Essa história aponta para outra história. Se no capítulo 4 nós vemos a graça de Deus perseguindo o pecador, essa história aponta para a história de Jesus. Porque Jesus veio para buscar e salvar o perdido.
Zaqueu era perdido, ele buscou. Pedro era perdido, ele buscou. A mulher samaritana, ele encontrou no poço. Paulo, ele buscou no caminho de Damasco. E Deus é que busca você. É Deus que busca você. Ele está a todo momento, ele está agindo, colocando situações, circunstâncias, pessoas para falar para você, porque ele está indo te buscar. Porque a salvação não começa com o homem procurando Deus, mas a salvação sempre é Deus buscando o homem. E Jesus veio exatamente buscar e salvar. Não foi a gente que foi atrás dele, foi ele que veio, se tornou como homem, cheio de graça e de verdade, sentindo o pó da terra, caminhando no pó da terra. Para quem? Para salvar o perdido, que sou eu e que é você. Por isso, queridos, duas coisas aqui para a gente concluir nesse capítulo. É uma graça perseguindo e um orgulhoso resistindo. Como está você hoje? Compreendendo que a graça está querendo te alcançar, ou você é um orgulhoso resistindo? Lembre-se, a graça te busca. Não ignore. Lembre-se, a graça te chama ao arrependimento. Não adie. Não adie. Lembre-se, a graça humilha, porque ela tem que revelar o seu coração e transformar a sua vida. A graça faz isso porque ela quer te libertar e te dar uma nova vida. Por isso, em nome de Jesus, que você nessa noite possa experimentar Deus abrindo os seus olhos para você sair de um coração orgulhoso para um coração quebrantado e humilde, de alguém que se dobra e adora a Ele. Stuart Elliott, no seu livro, falando sobre esse texto, ele diz que nunca devemos resistir ao chamado de Deus. Nunca devemos. Nós devemos, a todo momento, crer que, quando Ele nos chama, Ele quer que nós nos dobremos. Por isso, se nessa noite você ainda continua resistindo, talvez é porque você ainda não foi suficientemente quebrantado. Talvez você precise ser mais quebrado para você se dobrar. Mas que Deus, nessa noite, lhe dê a graça de abrir o seu coração e despertar para essa verdade. E que nessa noite você perceba que esse Deus que foi atrás, e o próprio Nabucodonosor confessa, é um Deus que busca o pecador. E esse pecador sou eu. Esse pecador é você. E que nessa noite você o encontre. Ou melhor, que Ele te encontre e transforme sua vida. Vamos orar?